Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, e isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Queremos te agradecer nesta manhã, porque nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Na presença e aos pés do bom pastor, do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós temos a vida, nós temos a esperança, em quem nós temos liberdade, em quem nós temos poder, em quem nós temos autoridade, em quem nós temos mansidão e os frutos do Espírito. Obrigado, Senhor, porque, assim como diz a Tua palavra, somos como os galhos ligados à videira verdadeira. Somos rebanho, Senhor, do Teu pastoreio. Cuidados por Ti mesmo, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos conduz, mesmo quando fraquejamos e tropeçamos, pelas águas de descanso, mesmo quando nós andamos pelo vale da sombra da morte. O Senhor é sempre conosco, te agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor, que a Tua graça nos sustente e que o Senhor seja engrandecido nesta manhã. Abençoa os nossos irmãos que estão junto com o coral, cantando e louvando a Ti na outra igreja, que o Senhor os abençoe também. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar, vamos ficar de pé e podemos ser dirigidos aqui. A igreja pode assentar-se. Antes de termos a parte da mensagem da Palavra de Deus, eu queria chamar aqui na frente o Felipe. Felipe... Não, as crianças podem subir. Desculpa. Vamos subir, crianças. Todas as crianças nesse momento podem subindo. O Felipe, durante quase 3 anos, trabalhou como nosso missionário ali na comunidade da Areia, né? Então, servindo as famílias e crianças, sendo essa ponte. E agora ele vai nos deixar. Então, nós teremos hoje uma despedida. Eu vou ler aqui um trecho da Bíblia que diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. O Felipe está indo para a Irlanda. É um dos lugares onde o cristianismo já foi muito forte. E por causa da secularização, né, você vê a igreja em crise ali. E ele vai para lá
trabalhar e que o Senhor possa usá-lo também, assim como Ele usou no nosso meio. Então, eu vou pedir para ele se ajoelhar, eu vou chamar os pastores, os presbíteros, nós vamos impor as mãos sobre ele e, de forma simbólica, nós vamos enviá-lo para esse lugar, para que ele seja bênção lá, também nesse país, onde as pessoas possam ter esperança em Cristo Jesus, que eles possam se voltar para o Senhor, entendendo que os horrores da ira vindoura de Deus, do justo juízo de Deus e do inferno eterno paira sobre uma humanidade sem Cristo, e que a tua luz, a tua esperança possa brilhar novamente na terra onde Patrício, o grande missionário, ali trabalhou há mais de 1000 anos atrás. E que muitos, ó Senhor, sejam usados para isso. Usa o Felipe, Senhor Deus, para a tua glória e honra, Senhor. Que a nossa igrejinha, Senhor, nossa pequena igreja, possa continuar, ó Deus, intercedendo pela vida do Felipe, fazendo com que ele seja poderosamente usado por Ti ali, naquela situação, e que através dos encontros, através da igreja para onde o Senhor enviá-lo, ó Pai, que ele possa ser luz do Senhor Jesus Cristo, esperança para aqueles que não Te conhecem. Abençoa, faz desse jovem um jovem valoroso, que o Senhor santifique a sua vida, que o Senhor, ó Deus, faça com que ele cresça cada vez mais em Te servir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, está ali no finalzinho da Bíblia, na página 1329. 1 de Pedro, capítulo 2. Nós leremos até o versículo de número 10. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora
alcançaram misericórdia. Amém. Quando nós olhamos para a Bíblia, há várias imagens para falar de igreja. Nesse dia que celebramos, né, os 4 anos da organização da nossa igreja, esse trabalho que começou lá atrás com o pastor Ricardo, né, mais de 15 anos atrás, quando um grupo queria pregar para os de fora e foram se reunir no Mackenzie, e depois, lá no Medical Life, lá no 19º andar, né, do prédio, e o pessoal se reunia com o presbítero Fábio, e coitado do Fábio, ele tinha claustrofobia e ficou preso no elevador, né? Também teve episódios assim. E depois nós viemos para cá, e nós estamos formando essa igreja. E na Bíblia, a igreja é chamada como um rebanho. Rebanho de ovelhas, né? As ovelhas foram pela humanidade domesticadas, né? Porque na natureza eles são aqueles carneiros selvagens que vivem nas montanhas, mas o ser humano foi domesticando, até ficou bem mansinho, e na natureza ele não sobreviveria sozinho, sem o cuidado de pessoas, né? Imagina um chihuahua na natureza sobrevivendo sozinho, né? Então eles foram sendo cruzados, e ficaram mansinhos, dependentes. E a Bíblia fala que o povo de Deus, a igreja, são como ovelhas indefesas nesse mundo cheio de perigos, de lobos, e que o Senhor Jesus é o bom pastor, que cuida de cada uma das suas ovelhas. A igreja também é comparada com uma videira. E o galho principal, né, o tronco dessa videira é Jesus Cristo. E nós somos os galhinhos que estão grudados. O judeu era o galho original. Mas nós, gentios, nós que não somos judeus, nós fomos enxertados nessa videira. O enxerto é um processo muito interessante. Você pega, corta assim o galho, aí pega uma outra espécie de galho e amarra mesmo. E a seiva, todo o nutriente da árvore vai passar para o galho e vai fazer uma mistura muito interessante com a característica do galho e da árvore, e ele vai produzir um fruto diferente, né? E nós formamos essa igreja, enxertados, para formar, então, um povo dependente da videira. Só o galho sozinho, fora da igreja, ela não consegue sobreviver. Por isso que desigrejado, aquele que não dá importância para a igreja, acha que consegue sozinho caminhar na vida cristã, ele não entendeu a necessidade de estarmos juntos, para podermos juntos crescer e caminhar. Nós somos um rebanho, nós somos galhos na mesma videira. Há muitas outras imagens na Bíblia sobre igreja, mas nesse texto em particular, a metáfora é uma metáfora de construção, de pedras que serão usadas para edificar um prédio. E cada pessoa é chamada de pedra viva. E a pedra principal, a pedra angular, é Jesus Cristo. Para a gente ter uma ideia da pedra angular, ela é usada como naquelas pontes romanas, né? Então você tem um arco e vai fechando o arco, e você coloca a última pedra bem no meio para segurar toda aquela estrutura. E o peso dela é toda colocada sobre aquela pedra angular. E você pode colocar coisas pesadas, pontes são construídas com essa engenharia, catedrais, e muitas coisas foram construídas dessa maneira, que tem mais de 2000 anos e continuam de pé até hoje. E Cristo é chamado aqui dessa pedra
angular que segura toda a estrutura da igreja. Aqui nós precisamos, então, refletir sobre o que é a igreja a partir da carta de Pedro. No texto que nós lemos na nossa liturgia, em Mateus 16, é o pano de fundo para entendermos isso aqui. Porque quando as multidões estavam dizendo que Jesus era João Batista, Elias e todo tipo de coisa, porque a popularidade de Jesus era muito grande, Jesus chama os seus discípulos e pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro, ele diz: tu és o Cristo, tu és o Cristo. Tu és o Deus encarnado, prometido, Messias das profecias, que se fez homem, aquele que vai solucionar todos os problemas desse mundo todo, do pecado, da morte, da pobreza, das injustiças, de absolutamente tudo. Cristo é esse Messias. E diante dessa declaração de Pedro, Jesus fala: você é bem-aventurado. Não porque você foi sagaz, esperto, segundo carne e sangue, mas porque de forma milagrosa, sobrenatural, Deus revelou essa verdade para você, Pedro. E é por isso, não porque você mereceu, não por causa da sua inteligência, da sua fé, mas pela graça. Porque a você foi revelada essa verdade. Sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Sobre essa pedra. Ao longo da história, os católicos dizem que Pedro foi o primeiro papa, então todos os papas que se seguem é a pedra, e por isso aqueles que estão fora da igreja católica, que não seguem o papa, estão ali desviados de alguma maneira. Isso não é a interpretação correta. Há duas maneiras de você colocar. Primeiro é a questão do ensino dos apóstolos. A pedra ali é o ensino dos apóstolos, o ensino da palavra apostólica que vem. E também, sim, no sentido de Pedro como representante de todos os apóstolos. Eles, então, têm a autoridade, assim como os filhos de Jacó, os filhos de Israel, as 12 tribos tinham essa autoridade. Jesus vai dizer que tudo que os apóstolos, tudo que então segue a tradição apostólica, que é a igreja verdadeira, ela desamarrar aqui na terra, vai ser desamarrado no céu. E aquilo que ficar amarrado na terra vai ser desamarrado, vai ficar amarrado lá no céu. O que significa isso? Lá no Apocalipse tem a seguinte imagem: que no céu tem 12 portas e 12 fundamentos. Para você entrar no céu, você tem que atravessar uma dessas 12 portas. Sabe o que está escrito em cima de cada porta? O nome das tribos de Israel. Então, foi pelo contato com Daniel e seus amigos que muitos lá na Babilônia e na Pérsia puderam entrar no céu por essas 12 portas. Ruth entrou por essa porta. E tantos outros. Na época de José, quando o Senhor espalhou eles por todo o mundo e as pessoas, então, através deles, puderam ouvir, aprender. E os 12 fundamentos têm o nome o quê? Dos apóstolos. Então significa que a única esperança, o único caminho é através de Cristo e da igreja que Cristo estabeleceu através dos seus apóstolos, seus 12 apóstolos. E quem é o verdadeiro herdeiro da tradição dos apóstolos? Quem é que tem a autoridade apostólica? Aquele que é fiel no ensino que os apóstolos deixaram acerca de Jesus. Porque Jesus não escreveu nada, mas foram os apóstolos que conviveram com ele todos aqueles anos e escreveram uma palavra autoritária, com a autoridade recebida do próprio Senhor Jesus. Então, quando nós temos cartas como
Hebreus, que não foi escrita por um dos apóstolos, ou o Evangelho de Lucas, ou Marcos, que não foi escrita por um dos apóstolos, mas foram os apóstolos que assinaram embaixo, que deram o seu aval apostólico. Então é dessa salvação maravilhosa que é através da igreja que Jesus disse que ele estabeleceria a sua igreja. A igreja foi fundada não pela ambição do apóstolo Paulo, como querem dizer alguns. A igreja foi fundada por Jesus ali, naquela declaração de fé de Pedro, sobrenatural de Pedro. Mas olha só, se Pedro, ele de forma magistral, ele acertou no alvo ao fazer essa declaração, logo depois ele vai dizer uma barbaridade. Jesus estava falando assim, não, mas eu preciso morrer, Não, Jesus. O Senhor não vai morrer, não. Já pensou se um discípulo, em público, repreendesse Jesus assim? Né? Então, ele leva Jesus para o canto, os discípulos estão lá, ninguém está vendo, ele leva Jesus para o canto, e lá ele começa a dar uma bronca em Jesus. Jesus, para de falar isso! Nesse momento, Jesus entende que aquilo era uma batalha espiritual, era uma tentação. Era o próprio Satanás usando aquele que acabou de dizer isso para desviar da rota, para fazer com que ele escolhesse o atalho e não o caminho da cruz. Então Jesus dá uma bronca, afasta-se de mim, Satanás. E ele diz que ele é pedra de tropeço. É a mesma linguagem usada aqui. Então veja só, Pedro está escrevendo isso aqui anos e anos mais tarde. Com certeza refletindo aquelas palavras de Jesus. De que ele falou aquilo, e Jesus falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Só que logo na sequência, quando ele erra completamente o alvo, Jesus falou que também seria pedra de tropeço. E aqui ele refletindo sobre tudo isso, e falando também sobre a igreja, ele vai dizer que a igreja tem essas características. Em primeiro lugar, a igreja só existe por causa de Jesus, porque ele é a pedra angular, que foi rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Jesus, ele é odiado. O missionário estava contando uma experiência que ele está lá pregando a palavra e treinando locais para que eles então pudessem continuar, começar igrejas e abençoar tantas pessoas. E eles perceberam que nesse processo na cidade haviam 15 meninas sendo abusadas nas ruas. Então aquela igreja que começou ali, há poucos meses, olharam para aquela situação e falaram, a gente não pode ficar de braços cruzados. E mesmo apesar das dificuldades, ele resolveu adotar aquelas 15 meninas. Imagina alimentar, cuidar, sustentar 15 meninas ali. Ele resolveu fazer isso. O juiz da região ficou sabendo, convocou aquele líder. É verdade que você está fazendo isso? Sim, é verdade. A situação era essa. E é verdade que você é um cristão e você está fazendo isso? Sim, é verdade. É só por isso que eu estou fazendo isso. Então esse juiz decretou uma ordem dizendo para que ele não podia fazer aquilo, que isso era ilegal. E ele tentou argumentar dizendo, mas se elas deixarem o nosso teto aqui, elas vão para a rua. Vão continuar sendo abusadas sexualmente. Não vão ter o que comer.
É isso? O Senhor prefere que elas fiquem na rua do que, só porque eu sou cristão, do que elas tenham um conforto melhor, um teto. Não é a condição ideal, mas o Senhor prefere isso? E Ele falou que prefere. Essa é a rejeição que existe no mundo da pedra angular. Na época, quando Jesus chegou, os líderes rejeitaram Jesus. E as pessoas rejeitam, sim, só por isso. Essa pedra que é rejeitada, ela é, não obstante, eleita e preciosa. Nós vamos ter um grande problema se para grande parte das pessoas, ou uma parte das pessoas, significativa, Jesus é a pessoa mais importante e preciosa de todas. E para muitos, Ele é a pessoa mais odiável de todas. Que situação nós teremos nesse mundo, né? E nessa situação que é verdadeira, que não só está acontecendo, mas vai se intensificar, porque Jesus disse isso aqui. Ele é essa pedra rejeitada. Devemos ir para o embate, para a agressividade. Devemos ser militantes nas redes sociais, né, em nome de Cristo, instigando ainda mais essa oposição que ela vai existir sim, vai perdurar. Ou devemos vencer pelo amor, pela paciência, pela longanimidade, pelo dar a outra cara a tapa. Se Ele é realmente precioso para nós, se Jesus Cristo, essa pedra angular, é precioso para nós, porque, olha só, essa igreja aqui, ela vai sucumbir sem Jesus Cristo, né? Sem Jesus Cristo, a nossa unidade, ela é frágil. Ela é frágil. Qualquer coisa pode dispersar. A igreja, ela tem como centro que segura todas as coisas, assim como nesse arco romano, Cristo, essa pedra preciosa. E quanto mais precioso Ele for no seu coração e no meu coração, mais a nossa igreja será forte. A força da nossa igreja não está nas arrecadações. A força da nossa igreja não está em pessoas ponta firme, né? Pessoas que se dedicam, pessoas que são referência. Não está nisso não. A força da nossa igreja não está no ministério de missões que nós temos. A força da nossa igreja não está nas alegrias e risadas que temos no nosso cafezinho, né? A força da nossa igreja está em quão precioso é para os nossos corações essa pedra viva. E quando ele se tornar realmente preciosa, a nossa igreja também vai ser forte. Esse é um primeiro aspecto da igreja de Cristo. Segunda coisa, versículo 5 diz aqui que também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. A igreja são pessoas, né? São pessoas vivas. Olha só que interessante. Muitas pessoas procuram igrejas pela sua conveniência e por essa mentalidade do consumo. Essa igreja, o que ela vai me oferecer, né? Então ela chega e pergunta se tem algo para as crianças. Oh, tem uma professora muito boa, as crianças gostam, tal. Ponto. Ah, tem um louvor muito bom. O estilo musical me agrada. Ponto. Tem estacionamento. 2 pontos. E etc. pela conveniência, né? A igreja também tem pessoas que trabalham e pessoas
que não trabalham muito, gostam de ficar mais na passiva. E aqueles que trabalham tendem a olhar para os que não trabalham com um certo ressentimento. Por que eu trabalho tanto e tem outras que não estão nem aí? Então, imagina a seguinte situação, né? Ontem eu estava em Brasília pregando e um irmão me hospedou na sua casa. E a casa era uma construção antiga, mas muito bonita, muito caprichada. E ele disse que o piso era todo de uma pedra que veio lá de outro estado, enfim. E, na época, 50 anos atrás, não existia aquela maquita, né, que você cortava retinho. Então, eles trouxeram aquelas pedras todas irregulares. E ele cortou quadradinho por quadradinho na talhadeira. Ele disse que demorou quase um ano para que todo o piso da casa inteira, que era de pedra, fosse quebrado um por um, quadradinho formatado e sendo colocado ali de forma quadrada, assim, em toda a casa. Porque o arquiteto não queria que aquela pedra toda irregular fosse colocada assim como um quebra-cabeças, e aí você faz o quê? Pega o meio e preenche de cimento, né? Ele não queria isso, queria que fosse retinho, todas encaixadas bonitinhas. E é mais ou menos essa imagem da construção que nos ajuda a entender também a igreja. Tem gente que chega como uma pedra, né, toda com as suas formas vistosas. E quer chegar na igreja, não, eu tenho que me encaixar. Vocês têm que me encaixar aqui do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Então eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero trabalhar só com isso, só com aquilo, só com aquilo. Não há aquela humildade em querer se moldar ao que a igreja de Cristo realmente precisa. De ser trabalhado, quebrado, talhado, para se encaixar perfeitamente num projeto maior, não individual, não da própria família. É um edifício espiritual, cujos tijolinhos, as pedras, somos cada um de nós. E se um tijolinho estiver faltando, tem um buraco ali. Concordam? Uma casa com uma parede cheia de buraquinhos que dá para ver tudo ali do que está acontecendo dentro é complicada. Então, nós todos fazemos parte desse edifício e todos devemos exercer uma função importante dentro da Igreja de Cristo. Nós devemos pensar muito mais em, por amor a Cristo, como eu vou me encaixar, me submeter com humildade. Como serei trabalhado. A igreja é o lugar onde eu posso descobrir dons que eu não tinha, que eu não sabia que eu tinha. Irmãos, eu sou muito tímido, tá? É verdade, eu sou muito tímido. E fui tímido a vida inteira. Quem diria eu seria pastor, seria líder? Mas foi na igreja que essa minha propensão natural a não querer ficar na frente, eu sempre fui dentuço, né? E continuo sendo. E aquilo é uma coisa que na adolescência e tudo mais, eu tinha vergonha de aparecer. Mas foi na igreja que, quando eu falo, não é a minha preferência pessoal que deve ficar, mas deixar o Senhor me moldar, me lapidar, isso é o mais importante. Tem gente que não quer fazer certas coisas, mas não há aquela postura de eis-me aqui, usa-me a mim. Caminhando aqui mais para frente, Cristo, ela é preciosa para os que creem, mas para os descrentes ela se torna essa pedra de tropeço, a pedra que os construtores rejeitaram. Por quê? Porque o valor desse mundo é poder, é dinheiro, é influência. É isso que fala alto. Você vai ser muito bem tratado se você chegar com um carro bom em determinados lugares, com uma roupa bonita em determinados lugares. E o seu valor vai ser
considerado por isso, muitas vezes, pelos seus diplomas, pelos seus feitos, o que você conseguiu conquistar. E esse é o valor do mundo. Agora, Cristo, que é o mais humilde de todos, Cristo, que andava com pecadores, os rejeitados, esses eles rejeitam. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Nós somos os loucos, nós somos os pequenos, nós somos os fracos. E é por isso que essa pedra causa tanta rejeição e escândalo e tanto tropeço. Então nós devemos entender que pela misericórdia do Senhor, nós que também rejeitávamos, nós passamos a considerar essa pedra a mais preciosa de todas. E aí nós vemos esse versículo 9, que é esse texto muito conhecido. Vou ler mais uma vez aqui esse texto magistral. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto, não tem como o nosso ego não ser massageado, não é mesmo? Olha só, ele nos chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só hiperlativos e adjetivos lindos, bonitos, gloriosos, né? E não tem como a gente ficar assim, né, todo ensoberbado e ufanado com essas verdades. Imagina você ser alguém eleito por Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, bilhões e bilhões de anos atrás, ou milhões de anos, não sabemos quanto, mas o fato é que Deus olha para você, para os seus sonhos, para a sua personalidade e diz: antes da fundação do mundo, eu te escolhi, eu te amei. Ele chama-nos de sacerdotes reais, como reis. Nós somos esses sacerdotes reais. Somos uma nação santa, perfeita, pura e separada. E por último, ele nos chama de povo de propriedade exclusiva de Deus. É algo maravilhoso. Mas será que nós somos tudo isso? Quando a gente olha ao redor, quando a gente olha para a nossa igreja, nós não vemos pessoas perfeitas, né? Tem gente que a gente considera, uau, que pessoa interessante, e a gente começa a ficar mais íntimo, mais íntimo, mais íntimo. O que acontece? Vem as coisas que ninguém gosta de mostrar, né? As coisas vergonhosas. Mas olha só, se Jesus é essa pedra preciosa e eleita, a igreja também está se tornando essa pedra eleita e preciosa também. Nós não éramos assim, mas nós estamos nos tornando. O que acontece é o inverso, né? Sabe quando um bebezinho nasce e a pele dele é aquela coisa aveludada, hidratada e oleosa, né? Pele de bebê, o cheiro de bebê. E quando a gente vai ficando mais com idade, a nossa pele vai ficando enrugada.
Parece que nós todos somos com peles de bebês, né? A igreja é isso. Não é isso, não. A igreja é a reunião de pessoas que chegam com a pele toda enrugada, com seus pecados, seus orgulhos, seus desejos, e vão ficando rejuvenescidos, com pele de bebê na medida que vão caminhando até o dia final. Chegam impuros, mas vão sendo purificados. Nós somos considerados preciosos aqui e povo de propriedade exclusiva de Deus, não por nós mesmos, não por o que somos, o que fazemos, mas por causa de Cristo, que nos rejuvenesce, nos purifica, nos limpa, nos lava, nos amadurece, nos aperfeiçoa, nos melhora como seres humanos. Melhora o nosso caráter, a nossa paciência, a nossa língua. Melhora o nosso coração, lá no fundo mesmo, nos lugares mais obscuros. Ele é que vai nos purificando e nos constituindo esse edifício espiritual maravilhoso, na medida que caminhamos. Por último, a igreja é tida como sacerdotes, formada desses sacerdotes. Se no imaginário nós temos aquela ideia do pastor, ou do padre, ou do sacerdote, aquela coisa do clérigo e do leigo, isso não é bíblico. O fato é que a palavra de Deus chama toda a igreja de sacerdotes reais. Eu não sou o único sacerdote. Todos nós somos sacerdotes, é isso que a Bíblia fala. Todos nós temos, então, uma missão a cumprir. Todos nós devemos caminhar para entendermos qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado e exercermos esse sacerdócio no mundo. Sacerdócio pode ser algo muito complicado se complicarmos, mas pode ser algo muito simples também. É a ideia de ponte. Uma ponte que vai ligar um ponto ao outro, só isso. Esse é um possível sentido para a palavra sacerdote. E é isso que, no fundo, ele faz. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram os homens que faziam com que o povo fosse ligado a Deus, através dos seus ritos, dos seus sacrifícios. Jesus Cristo é aquela ponte, a única ponte que liga a humanidade a Deus. E ele está dizendo que a igreja ganha essa prerrogativa, esse poder de ser essa ponte, porque Cristo nos faz essas pontes. Ou seja, quando ele diz lá para Pedro, Pedro, o que você desligar aqui na terra vai ser desligado lá no céu. Se essa ponte for quebrada, se essa ponte parar de exercer a sua função, não vai ser possível ligar o céu e a terra. Tem gente nesse mundo que, se você não for a ponte para Jesus, para Deus, e Deus quer te usar para isso, ser esse sacerdote, o que nós não ligarmos aqui na terra, ou seja, sendo a ponte, testemunhando de Cristo, não vai ser ligada lá no céu. Essa é a autoridade que Pedro deu para a sua igreja e que, como sacerdotes, ela nos dá a nós como igreja. Você, em primeiro lugar, na sua família, deve ser o sacerdote para com os seus filhos. Os nossos filhos, ainda na infância, não são salvos, eles não têm o entendimento ainda do pecado, não têm um arrependimento genuíno. E o primeiro trabalho fundamental é nas nossas casas sendo essa ponte.
Você tem pessoas na sua família, você tem amigos que estão desligados de Deus. Mas tem lugares no mundo onde não tem cristãos que podem ser essa ponte. Por isso nós precisamos fazer com que, apoiando missionários que são separados por Deus para irem ser essa ponte em outros lugares, podem ser usados por Deus nessa capacidade. E por isso nós continuamos, como igreja, nessa missão de fazer com que muitos missionários possam ir às nações, ser ponte e sacerdotes nesse mundo. Nesses 4 anos de igreja, irmãos, onde nós celebramos a fidelidade do Senhor Jesus Cristo, onde nós celebramos cada ano que vai passando, nós vemos esse amadurecimento na igreja, onde aquela pele enrugada vai se tornando pele de bebê a cada dia que vai passando, onde nós estamos caminhando do egoísmo para o serviço, onde nós estamos caminhando cada vez mais para sermos sacerdotes, para que formemos esse grande edifício formado por pedras vivas. E lá no centro está Cristo, segurando cada tijolo no seu lugar. Se Ele for precioso realmente para nós, para cada um de nós, para cada um dos nossos filhos, a nossa igreja terá muitos e muitos anos. Muitas igrejas desapareceram na história. Nós não sabemos quanto tempo a nossa igreja vai permanecer aqui na terra, mas ela nasceu há 4 anos atrás. Ela vai permanecer até o fim. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela se a pedra angular que é Jesus Cristo estiver no lugar de pedra angular. Não o meu interesse estiver no lugar, não o que eu quero estiver no meu lugar, mas Cristo estiver nesse lugar. Então que a igreja possa celebrar esse Jesus que nos salva, que nos purifica, e que faz com que no nosso coração Ele seja realmente precioso e amado. Vamos orar? Senhor, não está em nós o querer, não está em nós, ó Deus, a santidade, não está em nós a fé, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, do fundamento, da pedra angular. Somente o Senhor pode nos fazer o nosso amor e a nossa fé pequena crescer. Somente o Senhor, ó Deus, pode nos purificar a cada dia. Somente o Senhor pode nos capacitar para sermos essas pontes, ó Senhor, entre tantas pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a exercermos tudo isso que o Senhor quer que façamos, que sejamos. Nós fazemos tudo isso no Teu poder, no Teu mérito e na Tua autoridade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Vamos ficar de pé. Vamos cantar, vamos ser conduzidos pelo nosso grupo. Vamos louvar o Senhor. Canta minha alma, canta-te, Senhor, com este hino. Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação,
a terra e o mar, e o céu todo estrelado, vem me falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vivo esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por seu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu o povo seu buscar, no ar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, por nos fazer parte, ó Deus, desse edifício que é a tua igreja, formada por pessoas, mas moldadas, ó Deus, por Ti, por amor a Ti, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem, nesses 4 anos, abençoado a nossa igreja, e nós temos encontrado nesse lugar, um lugar onde podemos Te amar, Te servir um ao outro. Abençoa-nos, ó Deus, nesses caminhos que temos, nos próximos anos também. Guia-nos, ó Deus, para que sejamos cada vez mais moldados à Tua imagem. Possamos nos encaixar mais perfeitamente uns com os outros. Que o Senhor nos conduza na Tua santidade, no Teu caminho sempre. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com cada pedra viva que forma esse grandioso edifício, que será o templo final na sua glória, onde estaremos contigo, a pedra angular, para todo sempre. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos.
Eu queria convidar a Ana Paula e as filhas dela para vir aqui na frente. A gente vai orar por elas, né? A Ana Paula, ela chegou na nossa igreja através do contato, né, do pastor Ageu, que é diretor lá do seminário JMC. Sabendo que ela morava aqui na região, pediu para nós contactarmos. Então, desde então, o pastor Davi e a sua família, né, têm cuidado e caminhado com elas. E esse também é um momento de despedida, né, porque elas estão indo embora para o Rio de Janeiro, né, e vai ser a última vez que nós vamos nos ver, pelo menos, né, continuamente. Claro que nós estaremos de portas abertas para quando vocês nos visitarem, mas também é uma tristeza, né? Mas também uma alegria saber que o Senhor tem caminhos para a vida delas e nessa nova fase. Então, nós vamos orar, abençoando a vida delas. Pastor Davi, vem aqui na frente, por favor, ora por elas. Nós vamos nos despedir também depois. Santo Deus, nós aprendemos essa manhã que somos pedra. E eis aqui 3 pedras tuas, ó Pai, que o Senhor tem cuidado e guardado durante esse ano, com o privilégio de nos colocar entre elas, ó Pai, e elas entre nós, para louvarmos e glorificarmos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque estas pedras são muitas, e as que estão aqui em Alphaville, e também as que estão no Rio de Janeiro, para onde elas também serão inseridas, Senhor. Rogamos as Tuas bênçãos sobre elas, que o Teu santo amor continue guiando cada uma delas, que elas entendam sempre, ó Deus, a importância da comunhão com esta grande família de Cristo, que o amor que Cristo tem por nós nos une e nos faz um, ó Deus, nessa comunhão em torno da Sua palavra. Te agradecemos pela igreja aqui de Alphaville, que teve a sensibilidade, ó Deus, de caminhar com elas, com os irmãos que acolheram e apoiaram, e rogamos ao Senhor que ali no Rio de Janeiro ela também encontre outras famílias como estas aqui da Igreja Metropolitana. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor, como tem feito, continue provendo para elas tudo aquilo que é necessário para o seu sustento e para o desenvolvimento dessas crianças, Senhor. Abra as portas, ó Deus, delas para elas ali no Rio de Janeiro, e que tudo, ó Deus, seja sempre para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por sermos usados nesta jornada, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje à noite, então, nós teremos o nosso culto de aniversário. Nós vamos ter um bolo também. Nós vamos cortar ali na grama, tá? Então, a mesa vai ficar lá na grama à noite. Então, eu acho que o efeito da vela vai ficar muito bonito, né? A luz ali, escuro. E então, as crianças, quando forem chegando, elas vão subir direto lá para cima, não vão ficar aqui, tá bom? Então, esse é um ponto. E então o pastor Hernandes vai estar aqui conosco também, o coral se apresentando. Nos vemos à noite, tá certo? Então nós vamos celebrar esse momento. Nós vamos ter o cafezinho agora e depois nós vamos reunir para a escola dominical. Tem algum outro aviso que eu esqueci de dar? Acho que é só isso então, né? Bom, então é isso. Deus abençoe a todos. Um excelente restante de domingo, tá? Daqui a 5 minutinhos nós nos reunimos. Vamos abraçar o Felipe, a Ana Paula e as meninas também, né, nessa despedida.